Êxodo 32, versículo 25 até o verso número 29. Você achou aí na Bíblia? Êxodo 32, a partir do verso 25, a palavra de Deus diz: Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem é do Senhor? Vem até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. E fizeram os filhos de Levi segundo a palavra de Moisés. E caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens, pois Moisés dissera: Consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho, contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Amém. Pai, muito obrigado pela Tua palavra, termos acesso a ela, estarmos aqui mais uma vez reunidos, a ouvir a Tua voz, ouvir a palavra do Senhor, receber ensinamento dos Teus princípios para a nossa vida, coisas que alimentem o nosso espírito e sirvam para a transformação daqueles que ouvem a Tua palavra. É a palavra da verdade, a verdade que liberta, como ela mesma afirma. Por isso abrimos o nosso coração, querendo ouvir a Tua voz, Pai, e aqui estamos nós, com essa disposição de ouvir e praticar a Tua palavra. Fala conosco, te pedimos em oração. Eu entrego a minha vida mais uma vez ao Senhor, pedindo graça, misericórdia, pedindo a unção do Espírito Santo que me capacite a ministrar a Tua palavra, quebrando barreiras de entendimento, distrações, para que todos nós possamos ouvir a Tua voz. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar. Amados, estamos diante de um texto, não é? Em que um episódio muito conhecido na Bíblia ocorre no meio do povo de Deus, e isso promove ali uma aniquilação, né, uma eliminação de várias pessoas no meio do povo de Deus, como nós acabamos de ler aqui. Talvez alguém lendo esse texto fique chocado, né? Hoje nós estamos na época aí do politicamente correto, tudo choca, tudo ofende, né? Tudo magoa. Então esse é um texto aqui que deve ofender a muita gente. Mas Deus está nos ensinando aqui princípios muito importantes que nós precisamos entender. E o pior de tudo, irmãos, é que os dias vividos aqui pelo povo de Deus, nesse momento, muitos se assemelham aos dias que nós estamos vivendo agora. A situação do povo de Deus narrada aqui é bem parecida com a situação desse mesmo povo, chamado hoje pelo nome do Senhor, que tem vivido na época atual. A situação é muito próxima, porque os dias atuais se assemelham a estes narrados aqui, em que o povo, em volta de um bezerro de ouro, se você lê todo o texto, né, eu li só uma partezinha dele, mas o contexto da história é que Moisés, ao se demorar lá falando com Deus, né, recebendo orientações, o povo então resolve substituir Deus por bezerros de ouro. E as pessoas então festejaram esse acontecimento e ficaram do jeito que está escrito aqui. E veja o que diz o verso 25. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, a palavra usada aqui na minha versão, mas se você for na versão corrigida fiel, você vai ver também que o povo estava despido, não é? Como despudor, não é? Falta de vergonha na cara, não é? Essa é a interpretação do que está escrito aqui, um povo desenfreado, ou seja, sem freio, um povo solto, todo mundo fazendo o que dá na telha, todo mundo fazendo o que dá na vontade, se guiando pela carne. Assim estavam essas pessoas nesse momento, como Moisés as encontra, né, quando vai a estar no meio do povo. Então ele encontra o povo dessa forma, povo desenfreado, pois Arão o deixara à solta para vergonha no meio dos seus inimigos.
Veja, a igreja tem inimigos, o povo de Deus tem inimigos, é ou não, irmãos? E às vezes a gente faz vergonha no meio dos nossos inimigos. Quantos cristãos hoje estão fazendo vergonha? Quantos cristãos estão hoje promovendo, ao invés do evangelho, promovendo a vergonha, o escândalo, o escárnio, não é? A gozação das pessoas pelo comportamento absurdo que muitos de nós acabamos por ter diante dos inimigos, exatamente como o texto aqui sugere. Então esta era a circunstância daquele momento, e isso em muito se assemelha aos dias que nós estamos vivendo. Né? Um povo desenfreado, sem vergonha, sem pudor, né? Fazendo tudo à vista dos inimigos, envergonhando o nome do Senhor e praticando, no caso aqui, a idolatria, porque era isso que eles estavam fazendo, dançando em torno de um bezerro de ouro, né? Idolatrando, e isso então era o que estava acontecendo naquele momento. E aí, o Senhor então, por intermédio de Moisés, toma uma atitude: eliminar os idólatras. O que acontece, e é narrado aqui, que é chocante, é que a ordem de Deus é para que os idólatras sejam eliminados. Não é para colocar eles numa recuperação, não é para colocar eles, né, num aprendizado, numa escolinha bíblica, é para eliminá-los. Essa é a ordem dada por Deus aqui. E quando Deus vai fazer isso, Ele vai fazer aqui uma seleção. E isso é muito importante da gente também entender. Veja no versículo 29, a Bíblia diz assim: pois Moisés dissera, consagrai-vos hoje ao Senhor, cada um contra o seu filho e contra o seu irmão, para que ele vos conceda hoje bênção. Veja, Deus está à procura de pessoas decididas a se consagrarem a Deus. E aí o que o texto diz é que quando ele as encontra, Ele abençoa essas pessoas. Então, trazendo para o contexto atual, irmãos, como disse Jesus, muitos chamados, poucos escolhidos. São poucos na igreja aqueles que vão se salvar. A gente às vezes tem uma ilusão de que a igreja muito numerosa é sinal de que haverá muita salvação. Mas não é verdade. O que disse o Senhor é isso. Muita gente, mas poucos. Poucos que vão ser selecionados desse monte de gente por levar, de fato, a palavra de Deus a sério. Então, todo homem que é cristão, que é de Deus, toda mulher que também se encaixa nesse perfil, deve ser decidido em servir a Deus. Deve ser decidido em ter um compromisso com o Senhor. Hoje é algo que não está muito em moda, a palavra compromisso. A maioria das pessoas nem quer compromisso. Não é assim a nossa sociedade hoje? Antigamente não era diferente? A gente buscava um compromisso? Hoje não. Hoje as pessoas, primeiro, já nem casam. Por que elas não casam? Porque elas não querem compromisso. Elas não querem compromisso umas com as outras, elas mentem, elas não querem compromisso com a igreja. Com a igreja isso tem acontecido. Às vezes a gente olha a igreja cheia de gente, que maravilha. Mas quantos têm compromisso com a igreja? Quantos não são também eternos visitantes? Não se comprometem, não se arrolam com um compromisso com aquela igreja. Estão sempre de uma forma meio que isenta, né? Se está gostando eu fico, se não estou vou embora, e isso é a falta de compromisso que nós vemos hoje. Então o que esse texto vai nos mostrar é que a pessoa de Deus, ela tem que ter um compromisso com Deus. E foi nesse momento em que Deus decide eliminar os idólatras que Ele vai chamar aqueles que realmente têm compromisso com o Senhor. E nesse ponto nós temos que analisar a nossa vida. O texto está aqui para a gente se mirar nele e para que a gente possa responder para nós mesmos como é que estamos nós no nosso compromisso com Deus, como é que estamos nós na nossa atitude determinada, ou a gente faz parte dessa multidão de gente desenfreada que faz vergonha, né, e que vive fazendo vergonha. Qual vai ser o dia da mudança? Qual vai ser o dia do basta para tudo isso, né, irmãos? Então, isso tem que ter uma decisão. Isso tem que acontecer num momento de determinação. Porque, veja, olhando até no Novo Testamento, a gente usou aqui um texto do Antigo Testamento, mas olha como esse princípio se aplica também no Novo. Em Apocalipse capítulo 3, quando Jesus está falando a uma igreja, no versículo 15 e no verso 16... Ele diz assim: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente.
Não é frio, nem é quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então veja o que Jesus está advertindo, não é? Há um conflito, mas eu preciso tomar uma posição. De que lado eu estou? Aonde estou eu? Qual é a minha posição? Qual é a minha decisão? Porque o neutro aqui já está sendo vomitado. É como diz Jesus, quem dera você fosse frio ou quente. Mas essa neutralidade, esse politicamente correto, isso já está sendo vomitado por Deus. Ah, eu estou aqui, mais ou menos, estou em cima do muro, já está do lado errado. Então, o que o Senhor está querendo nos dizer é sobre compromisso, sobre posicionamento. Qual é a nossa posição como cristãos? Vamos continuar fazendo vergonha? Vamos continuar desenfreados, sem freio, sem compromisso? Então isso não pode acontecer. Então, olhando para o texto que a gente leu aqui, quem quer de fato servir a Deus deve apresentar alguns comportamentos que são exigidos aqui pelo texto sagrado. Primeiramente, como a gente viu aqui no versículo 29, consagrai-vos hoje ao Senhor. Ele chama a turma que vai fazer a obra e diz assim, consagrem-se ao Senhor. Consagrar-se ao Senhor representa lealdade, representa compromisso. Quantos hoje têm compromisso? Eu volto a bater nessa tecla. Na maior parte das igrejas, na maior parte da multidão que hoje frequenta igrejas, quantos têm compromisso com Deus? Muitos têm compromisso consigo mesmos. Estou frequentando porque eu quero melhorar a minha vida, estou frequentando porque eu tenho que solucionar meus problemas. Isso é compromisso contigo, não é compromisso com Deus? Então Deus está dizendo consagre-se. Consagrar-se é entregar-se. Entregar-se nas mãos de Deus. Consagre-se a Deus para que você mostre a sua lealdade a Ele. E aí no mesmo versículo ele vai dizer assim, olha, cada um contra seu filho e contra seu irmão. Parece chocante isso, mas é exatamente o que disse Jesus. Isso aqui não é uma novidade. Jesus, que todo mundo diz que é bonitinho, paz e amor, também disse a mesma coisa. Ele disse que quem não conseguir ser contra seu pai, sua mãe, seu filho, não é digno de mim. Ele falou isso. Então veja, às vezes o inimigo do homem, como disse Jesus, são os da sua própria casa. Às vezes são os que estão aparentemente do nosso lado que querem nos derrubar. Então a minha decisão em servir a Deus deve passar por cima de qualquer outra coisa. De laços familiares, de compromisso de qualquer outro tipo. O primeiro compromisso é com Deus. Como disse Jesus, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então Jesus ensinou esses princípios, não é uma novidade, não é algo diferente, é que as pessoas não querem ver. Então quando Jesus disse isso, ele falou claramente, pai, mãe, filhos, quem que está impedindo você de servir a Deus, de ter um compromisso com o Senhor? Ninguém pode dar a desculpa baseado até na família. A família é importante? Demais. Família é uma bênção? Demais. Mas não é mais importante que o meu compromisso com Deus. Essa é a ordem, essa é a prioridade, e isso não pode ser invertido. Então muitos de nós acabam errando porque invertemos essa prioridade. E o que eu estou dizendo aqui não é popular. Então essa pregação não é para você gostar não, irmão. É como eu disse aqui outro dia, o objetivo do pregador é que você ame a Jesus ou odeie o pregador. Eu prefiro que você me odeie, mas eu tenho que dizer a verdade. Porque é isso que está escrito na Bíblia Sagrada. É essa verdade que a gente quer fazer de conta que não existe, que a gente não quer olhar de verdade, que a gente não quer considerar. Então é algo radical? Sim, é algo radical, mas Deus é radical. Ele deixou isso bem claro, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Não tem um meio termo, não tem um politicamente correto, não tem como agradar a Deus e ao mundo, não tem como ser bom com todo mundo. Então é algo de decisão, é algo que faz diferença, é algo que faz até separação. E às vezes a gente tem que, para consagrar-se a Deus, contrariar até pessoas da própria família. Como ele está dizendo aqui, ou você se consagra a Deus, ou você vai se consagrar a outras situações.
Então, em primeiro lugar, ele não está mandando ninguém abandonar a casa, ninguém abandonar a família, maltratar os filhos ou irmãos, mas ele está dizendo o seguinte: consagre-se a mim. Esse é o alvo. Se você não se consagrar a Deus, a sua vida não vai mudar. Você vai ficar na igreja, você vai passar anos aqui dentro, mas você vai continuar o mesmo. Mas se você se consagrar a Deus, aí a sua vida vai mudar. Então é essa a questão. Você vai tomar atitudes que precisam ser tomadas, quanto mais você se consagrar a Deus. Mas quando você tem um relacionamento superficial com Deus, não adianta você ter um relacionamento ótimo com a família, com os irmãos, com os amigos, com a sociedade, se o principal relacionamento está acabado. Então é dessa forma que o Senhor está mostrando essa verdade aqui para nós. E apresentar-se é para tomar uma posição. Veja o que é dito no verso 26. Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse, olha o que Moisés fala, quem é do Senhor, vem até mim. Ele vai falar, vai anunciar como uma convocação. Está todo o povo lá, naquela bagunça, naquela baderna, não é? E ele grita lá da porta, olha, quem é do Senhor, vem até mim. Quem é que é do Senhor? Se nós fizermos isso, quem é do Senhor, venha. Se for para ganhar dinheiro, todo mundo vai, né? Se for para ganhar carro, se for para ganhar um monte de prêmio, vai todo mundo. Mas se for para lutar, quem é que vai? Se for para enfrentar, quem é que vai? Se for para guerrear, quem é que vai? Então a chamada de Moisés aqui é bem clara. Quem é do Senhor, venha até mim. E aí, quem foi? Foram os levitas. Foram a tribo de Levi. A tribo que veio, que atendeu a esse chamado. Quem é do Senhor, venha. Por quê? Havia muita coisa em jogo naquele momento. O povo estava em perigo. Pensa na circunstância, irmãos. Quem é esse povo aqui? É o povo de Deus. Por que eles são povo de Deus? Porque foram escolhidos por Deus, e foram chamados por Deus, foram protegidos por Deus. Foi ou não foi? Não é assim a história de Israel? Foram libertos do Egito, foram guardados, foram guiados durante todos aqueles anos no deserto. E agora estão ali a ponto de se perder. Porque Moisés foi um pouquinho demorado, quando volta encontrou uma baderna institucionalizada no meio do povo de Deus. O povo que devia adorar o único Deus agora está adorando bezerro de ouro. Isso não é grave, não, irmãos? O que você acha disso? Isso é grave ou não é grave? Ué, não, qualquer isso aí também. É só um bonequinho. Isso é só um brinquedo. Deus não leva isso a sério, não. Deixa isso para lá. Não, irmãos. É algo sério. Há um risco aqui muito grande. Todo o povo estava sendo contaminado. Todo o povo estava desenfreado. Todo o povo estava desnudo. Todo o povo estava passando vergonha. O povo de Deus. Então a luta era uma luta séria pela preservação daquele povo. E hoje eu creio que nós muitas vezes na igreja estamos enfrentando uma luta assim, embora a gente não perceba. Talvez a gente não tenha tantos problemas assim aqui na nossa igreja, mas como eu já te falei aí, o que eu vejo por aí, irmãos? O que a gente vê por aí acontecendo na igreja, que se diz igreja do Senhor, os absurdos que nós presenciamos, os comportamentos completamente inadequados. Não é dar uma de santarrão, mas é algo absurdo que nós estamos vendo, em nome de Deus, se fazendo. Eles estavam lá dançando para o bezerro de ouro em nome de Deus. E assim a gente hoje vê muita gente fazendo. Então, quem é do Senhor, venha. Quem é do Senhor, se posicione. E esse posicionar-se é o problema de muitos de nós hoje. Porque quando a gente toma posição, a gente tem que estar pronto para levar pancada. Então, não é? Quando você toma uma posição, você tem que estar pronto para apanhar. Porque a tua posição não vai agradar todo mundo. Vai se opor, vai criticar. Por isso que outro dia falei lá no grupo da liderança, queriam que eu desse de novo a aula aqui de seitas e heresia. Toda vez que eu dou essa aula de seitas e heresia, todo mundo me critica. Tem sempre alguém que diz assim, em vez de se preocupar com isso, vai se preocupar com os perdidos. Em vez de se preocupar em corrigir os erros das igrejas, vai se preocupar em salvar.
como se uma coisa fosse incompatível com a outra, como se você pudesse fazer uma ou outra. E a Bíblia diz que não, a defesa da fé cabe a gente. E olha só Deus falando aqui, quem é do Senhor venha, porque a gente tem que botar a ordem nessa bagunça. Então o que estava em jogo aqui era a igreja, era o povo. O que está em jogo hoje é a igreja do Senhor, que está cada vez mais achincalhada, que está cada vez mais debochada, desrespeitada pelo comportamento dos seus próprios membros, que estão no meio do povo de Deus. Então isso tem acontecido. E aí, para a gente se posicionar, a gente tem que ter a coragem de censurar abertamente. Não é a pessoa, mas é o comportamento. É a prática, isso tem que ser combatido, irmãos. Não pode dizer, deixa isso para lá, não vamos mexer nisso não, deixa isso, né? Porque vamos preocupar com outras coisas. O pecado precisa ser censurado. Você já percebeu que hoje muitas igrejas não se fala de pecado? Muitas igrejas não se fala de pecado. Por quê? Porque não é agradável ouvir sobre pecado. Não é agradável ouvir que eu tenho que deixar o pecado. É muito mais agradável ouvir que Jesus é bom, Jesus é maravilhoso e tal. Isso é muito mais agradável, né? Um artigo aí no boletim que eu botei esse mês que fala de um pregador americano. E aí eu fui ver lá os vídeos desse pregador, fui ver a igreja, a maior igreja é a desse cara lá. Uma igreja, parece assim, imagina um Maracanãzinho aumentado, sabe? Uma igreja enorme, cheia de gente. E aí eu fui ouvir a pregação do cara. Em nenhum momento da pregação ele cita a Bíblia. Você consegue ver isso? Uma pregação que passa sem que a Bíblia seja citada. Só é citada o amor de Deus, o que Deus tem para você, o progresso que Ele espera na sua vida, o que Ele quer fazer de bom por você. Isso é maravilhoso. É por isso que enche a igreja. Por isso que fica cheio. Não é? Por isso que tem tanta coisa. Mas não é isso que precisa ser dito. Tem que ser dita a verdade. Porque o que adianta você estar bem fisicamente se espiritualmente você estiver morto? Não foi o que Jesus ensinou? Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Então, o que adianta estar bem em todos os sentidos da sua vida, em todas as áreas maravilhosamente bem, mas o seu pecado lá intocável? Isso não vai acontecer. Então, a posição que Deus espera é a posição pela unidade, a posição pela censura ao pecado, a posição pela verdade que precisa ser anunciada. E aí o apóstolo Paulo vai dizer naquele texto conhecido lá em Romanos 12, olha como ele fala disso de forma bem clara para nós, contextualizando o que Deus está ensinando por princípio lá no Antigo Testamento. Aqui em Romanos 12, o apóstolo Paulo fala sobre a gente não se conformar. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional. Meu culto tem uma razão de ser. Meu culto não é máquina, meu culto não é apenas emocional, ele é racional. Assim diz a palavra de Deus. E não vos conformeis com este século, tomar a forma deste tempo atual. A igreja hoje toma a forma do mundo. A igreja hoje toma a forma do tempo atual. Se faz na igreja hoje tudo o que se fazia no mundo. É assim que a gente tem visto. E está piorando cada vez mais, ou não? Só estou maluco? Será? Pode ser, não sei, né? Mas é o que tem acontecido. Então não se conforme, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, ele fala sobre uma transformação de mente. A mente tem que mudar, a mente tem que ser transformada, para que eu não tome a forma atual do mundo como está. E isso Paulo já dizia há 2000 anos. Hoje o mundo está pior ou melhor, irmãos? Pior. Era ruim naquela época? Era. Tinha tudo que era pecado? Tinha. Os pecados não foram inventados agora não, né, irmãos? Os pecados são antigos, né? Pecados é antigo a beça, mas agora está mais aberto, agora está mais escancarado, agora está mais plural,
agora está em todo lugar e dentro da igreja da mesma forma, porque muitas vezes ele não é nem citado. E aqui quando Moisés diz, quem é do Senhor vem até mim, quem veio? A tribo de Levi. Uma tribo contra 11 tribos. É sempre minoria, já pensou nisso? É sempre minoria. Quando vão os espias olhar a terra, Josué e Calebe contra 10. 10 falando mal da terra, Josué e Calebe falando bem do Senhor. Uma coisa é falar mal da terra, outra coisa é falar bem do Senhor. Eles sabem tudo que é problema da terra, mas eles falam, mas tem um Deus que disse que vai dar essa terra para a gente. Esse é o problema, é a visão. Então a gente vê que é minoria. Quem tem a visão é minoria. E agora uma tribo apenas contra 11 tribos. Só eles são do Senhor, mas foram eles que se apresentaram. Foram eles que tiveram a disposição de fazer dessa forma. E como é que deve ser essa tribo? Como é que deve ser esse exército que Deus quer levantar? Esse exército tem que ter posição. Quem é esse exército hoje? Somos nós. Quem é essa tribo de Levi hoje? Somos nós. Quem é do Senhor aqui? Nós. Somos nós. É conosco que Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer conosco. Então somos nós a tribo de Levi. E aí como é que a gente deve ser? Aí é que vai pegar o bicho aqui. Olha só, versículo 27. Aos quais disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, passai e tornai a passar pelo arraial, de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. O que ele está dizendo aqui? Seja decidido e seja determinado. Talvez eu vou até usar uma palavra agressivo em servir a Deus. Determinado. E essa ordem, imagino que não é nada fácil de ser obedecida. Entenda que eles não vão matar todo mundo. O texto não especifica, mas eles vão matar os idólatras. Estavam se tornando maioria. Mas não foi o povo inteiro. Tanto que aqui o resultado vai dizer que foram 3.000 que foram mortos dessa forma. O mal precisava ser extirpado e extirpado pela raiz. Não podia deixar descendência, porque um mal que não é eliminado, ele volta a brotar novamente, ele volta novamente a proliferar. Então a decisão aqui que o exército tinha que ter era de fazer o que tinha que ser feito. Então é a postura de coragem, postura de atitude, de uma certa agressividade. Então eu preciso me livrar de tudo que me impeça de me dedicar a Deus. O resumo disso aí é: eu preciso me livrar de tudo que me impede de me posicionar. Eu preciso me livrar de tudo que me impede de tomar uma posição e obedecer e ser radical na minha obediência a Deus. Então tudo aquilo que quer me desenfrear, tudo aquilo que quer me desnudar, me despir, eu preciso lutar contra isso. Antes de eu lutar contra o pecado dos outros, eu tenho que lutar contra os meus pecados. Entendeu isso? E isso é uma decisão. Para você ver, irmãos, a seriedade do plano de Deus, a seriedade do Evangelho. Como eu disse, eu não estou atrás de gente para encher a igreja. Eu tenho que dizer a verdade para você. Você quer a igreja? Você é muito bem-vindo aqui. Mas você tem que mudar a sua vida. Porque senão você pode passar aqui 40 anos e continuar indo para o inferno. Não vai mudar nada. Porque você tem que se alistar nesse exército. Você tem que lutar contra você. Você tem que lutar contra a sua carne. Você tem que lutar contra aquilo que quer te desnudar, contra as vergonhas que você passa. Já chega o tempo da vergonha? Ou não? Há quantos versículos no Novo Testamento que é dito isso? Chega o tempo passado, diz Paulo, em que você vivia na esbórnia, na vergonha. Agora é um tempo novo, nova vida. Coisas velhas passaram, mas se fizeram novas. Então tem que mudar. E aí tem que ter determinação. Não é,
se Deus me ajudar. Não, é determinação, é ação, precisa de ação, precisa de decisão. O que falta hoje é decisão, gente. Falta decisão. Nós temos que tomar posturas. Quem é do Senhor? Isso é uma postura. Quem sou eu? É uma postura. De que lado eu estou? A quem eu sirvo? Quais são os interesses a quem eu atendo primeiro? Isso é postura. É decisão. E hoje em dia falta isso. Não há compromisso. Por quê? Se eu não gostar daqui, eu vou para outra igreja. Se eu não for muito agradado aqui, eu vou para um lugar em que eu me sinta mais confortável. Mas esse conforto é palavrinha, né, que eu quero receber para dizer que o mundo é verde e bonito, né, e o céu é azul, o passarinho canta. É isso que eu quero. Tem muito lugar para te dar isso. Mas o que é necessário é a postura. O que é necessário é a atitude. Então você tem que lembrar que a sua causa é a verdade. E pela verdade vale a pena lutar. Não vale a pena lutar pela mentira. Vale a pena lutar pela mentira? Não. Pela mentira não vale a pena. Mas pela verdade vale a pena lutar. Então Jesus é o comandante desse exército. E a Bíblia, veja, deixa isso claro. Em Isaías, no capítulo 55, vamos ler aqui. O livro do profeta Isaías, no capítulo número 55, versículo 3 e versículo 4. Diz assim: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. É esse o nosso Senhor, que fez conosco uma aliança eterna. Eu estou em aliança com Deus. O que isso significa? Significa que eu até tenho que dar minha vida. Como é que eram as alianças entre os povos? É essa bagunça que é hoje? Que você promete hoje fidelidade, amanhã quer separar? Não é essa bagunça, não. Aliança é para sempre. Aliança é compromisso. Então, quando um povo se aliançava com outro, aquilo ali era um compromisso eterno. E aqui é uma aliança eterna do Senhor comigo. Ele não falha nessa aliança. Eu também não posso falhar. Eu também não posso fraquejar. E para isso eu tenho que estar atento. Quem é do Senhor? Eu. Envia quem? Eu. Quem é que vai fazer? Eu. Estou aqui. Estou pronto. Quero. Agora não quer? Não quer, não quer. Mas também não vai ter. Então, nós temos que entender isso. Esse exército precisa desse voluntariado. Mas tem que ser com compromisso. E veja, o lado certo é esse. Esse é o lado certo. É o lado que vai vencer. Você quer estar no lado que vai vencer ou no lado que vai perder? De que lado você quer estar? O que a Bíblia diz é que esse é o lado certo. Veja aqui, Apocalipse 19. Vamos lá ler na palavra de Deus. Apocalipse 19, versículo 14 ao 16. Diz assim: E seguiam-nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá, com um cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho no furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é Jesus que a gente espera voltar. E ele vem para esse juízo que a Bíblia está dizendo aqui, para esse governo que a Bíblia está aqui dizendo. Eu quero estar do lado dele ou eu quero estar do outro lado? Eu quero estar com ele ou eu quero estar contra ele? Porque ele disse que não tem outra opção. Ou estou com ele ou estou contra ele. De que lado eu quero estar? Qual é o lado vencedor? Está escrita a história. Já está determinado de que lado eu fico. Pensa sobre isso. Decisão, seriedade, comportamento, atitude. É o que falta hoje. Irmãos, o que a gente precisa para mudar de vida, sabe o que é? É decisão. O que a gente precisa para dar uma guinada na vida é decisão. Não é de carinho,
Ah, vem cá, meu filho, eu te dar um abraço, eu te dar um empurrãozinho. Você precisa de vergonha na cara. É isso que é preciso. Decisão. Decisão. A gente estava conversando com os pastores outro dia ali no gabinete, aí falando, às vezes a pessoa, eu fumo, eu tenho um vício, isso, aquilo. O que você precisa fazer? Eu tenho que tomar chiclete de nicotina. Uma ova. Você tem que decidir parar de fumar. Não é diminuindo a nicotina que você vai melhorar. É decisão. E aí eu disse o que aconteceu comigo. Eu não era crente nem nada. Mas eu falei com Deus, se eu entrar em Furnas, na empresa que eu trabalhei, eu paro de fumar. Fumava desde os 13 anos de idade. Comecei a fumar com os 13 anos de idade, com a macumbeira do centro lá do meu pai, me ensinou a fumar. Aí eu comecei a fumar com 13 anos. Com 21 anos eu entrei em Furnas. No dia 25 de janeiro de 88, quando eu entrei em Furnas, eu esperei até o dia. Entrei na empresa, no corredor, tirei o carteira de cigarro com o isqueiro e joguei na lata de lixo. E nunca mais fumei na minha vida. Nem cristão eu era ainda, mas eu tinha já um compromisso com Deus. Eu disse, se o Senhor me deixar entrar nessa empresa, eu paro de fumar. E eu parei de fumar. A gente precisa é de decisão. Não é de tratamento. Tratamento é bolacha, meu irmão. Tratamento bom é joelhada. Para tomar vergonha e fazer o que tem que fazer. E deixar de andar pelado por aí. Deixar de estar desenfreado. Tenha freio. Tenha freio na vida. É isso que é preciso. Não é, não. É sério o negócio. Quando você olha um texto desse aqui, você acha que isso é brincadeira? Os caras foram lá e mataram 3.000. Mataram mesmo, pessoas morreram ali. Porque estavam contaminando o povo inteiro com a sua idolatria, com a sua irresponsabilidade, com a sua nudez, com essa falta de freio. Isso contamina. E um povo contaminado não vai vencer. Deus está chamando um povo para vencer, para chegar até o final da carreira, para completar a carreira, combater o bom combate, como disse Paulo. Não é para ficar pelo caminho, não. É para começar e terminar. Quanta gente começa e não termina, irmão? Quanta gente eu já batizei aqui e sumiu? A culpa é minha? Não. A pessoa que não quis permanecer, não quis ficar, não quis superar, não quis dar o braço a torcer, não quis entrar para o exército. Quando Deus disse, quem é do Senhor, venha, não foi. Quem é do Senhor, se apresente, não se apresentou. Como estamos nós em relação ao nosso compromisso? Tem decisões, irmãos, tem coisas que não se discute. Tem coisas que são indiscutíveis. Não se pondera, nem se pensa a respeito. É o Senhor? É o Senhor. Primeiro lugar é primeiro lugar. Acabou. Não tem, mais isso, mais aquilo. Não. É radical. Tem que ser radical. Servir a Deus é radical. E como é que eu vou me alistar nesse exército? Eu vou me alistar nesse exército simplesmente respondendo o chamado. Como diz aqui, voltando aqui ao texto, no versículo número 26, está dito assim, olha, voltando lá a Êxodo, onde nós estávamos, capítulo 32, verso 26. Pôs-se em pé a entrada do arraial e disse, quem é do Senhor, vem até mim. Então se ajuntaram a ele os filhos de Levi. Alistamento simples e fácil. Deus chamou, eu respondi. Deus convocou, eu atendi. Ninguém precisa me obrigar, ninguém precisa me incentivar, não precisa prometer recompensa. É o chamado, eu vou lá e atendo ao chamado. Então, para se alistar, tem que atender. E aí, para a gente fazer isso hoje como igreja, tem que confessar a Cristo abertamente, publicamente, tem que batizar. Às vezes eu prego aqui várias vezes, faço vários apelos, tem irmãos que não quer, outro não vai, não sei o quê. Né? Tem que batizar, tem que atender o apelo, tem que se render, tem que se entregar, tem que tomar a decisão. Eu não insisto, a decisão é de cada um. Não sei se você percebe aqui, você que é membro da igreja há muito tempo, que aqui não tem encenação. Não tem teclado tocando enquanto eu prego. Na hora que eu faço o apelo não tem fundo musical. Porque não é a música que vai te emocionar, tem que ser a palavra. Repara isso. Quando eu faço apelo aqui, tem música tocando?
Eu normalmente faço antes dos músicos chegar aqui, irmão. Não tem música. Porque eu não quero que ninguém fique emocionado. Eu quero é conversão. Eu quero é mudança. Eu quero entrega. E para quanto tempo? O resto da vida. Quando eu vejo que alguém se entregou a Jesus, eu não penso que daqui a 3 meses essa pessoa vai embora. Eu penso que ela tomou vergonha na cara e vai ficar para sempre na igreja e para sempre com Jesus. É isso que eu tenho que pensar. Não tem que pensar que ela daqui a pouco ela vai embora. Não. Porque para mim não é assim. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu entreguei minha vida para Jesus. Não tem, nunca mais pensei, nunca mais cogitei. São coisas assim também que eu não entendo. Às vezes eu converso com outros pastores, você já pensou em largar o ministério? Eu nunca pensei nisso. E alguns pastores, tem muita luta, tem dia que eu penso, vai para o inferno, pô. Pensa bem. Então não sabe brincar, não desce pro play, não é o que se fala aí? Então não é pastor, pô. Não pode ser pastor. Vai ser qualquer outra coisa, tenho tanta coisa para fazer aí, pô. Agora eu tenho um chamado, então eu vou até o fim. Estou cansado, faço cansado. Estou chateado, faço chateado. Estou triste, faço triste. É assim que tem que ser. Agora para nós, tudo é momento, estou angustiado, estou com a unha encravada. Não, irmãos. Está faltando essa determinação, a coisa é séria. Você leu esse texto comigo? Você viu a seriedade desse texto? É sério o negócio aqui, irmãos. Não é brincadeira. Conversão é coisa séria. Mudança, atitude, coragem, posicionamento contra os outros, contra o que vão falar. Não importa. Quantas vezes aqui já me bateram aqui, já me picharam. Na pandemia fui pichado de tudo que eu estou nem aí, irmão. É o que eu pensei e é o que eu falei. Errei algumas vezes? Errei. Mas eu prefiro errar do que me omitir. Eu prefiro dizer alguma coisa errada do que não falar o que tem que ser dito. Então a gente precisa de uma posição. E isso tem que ser publicamente. Confessar a Cristo é público. Por isso que eu digo, quem confessa publicamente, o Senhor também o confessa. Não é só crer no coração, é falar com a boca, como está escrito na Bíblia. Tantas vezes leio aqui nas mensagens. Então eu preciso desse aprendizado. Para se alistar nesse exército, eu preciso de treinamento. Está aí a igreja oferecendo escola bíblica dominical, oferecendo às vezes algum congresso, algum seminário, algum encontro. Para que é isso? Treinamento, ferramentas, armas, para que você nesse exército faça o que tem que fazer. Uma coisa eu sei, aqui você não ouve heresia. Aqui você ouve a palavra. Então você tem o que é preciso para fazer o que tem que ser feito. Então eu só preciso usar. Aquilo que me é dado, eu preciso colocar em prática. É como diz a Bíblia lá, o apóstolo Paulo falando aos Efésios, já estamos terminando, lá na carta de Paulo aos Efésios, ele fala no capítulo 6, aquele texto conhecido da armadura de Deus. Você já leu? A armadura de Deus, está lá no capítulo 6, Efésios. Existe essa armadura, maravilha, mas ela só protege quem usa. Não é? Existe capacete, mas só protege quem bota o capacete. Existe luva, só protege quem bota a luva. Então não adianta existir alguma coisa. Tem que existir alguma coisa que eu traga para a minha vida, que eu use na minha vida. Então está aqui uma armadura que Deus está prometendo. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Existe dia mau. Sabe o que é legal na Bíblia? Que ela não mente para você. Ela não te ilude dizendo, todos os dias vão ser maravilhosos. Todos os teus dias vão ser céu de brigadeiro. Não, existe dia mau. Mas você tem um recurso. Você tem a armadura para que você no dia mau resista. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Permanência é uma palavra-chave na Bíblia. A gente às vezes faz um monte de coisa para Deus, mas não permanece fazendo. Quantas pessoas já chegaram, cheias de animação, vou fazer, vou não sei o quê, né? Quando veio a primeira luta, desanimei. Falaram mal de mim, jogo tudo pro alto. Não me valorizaram. Mando tudo às favas. Quantas vezes já vi isso? Permanência, irmãos, permanecer inabalável, venci tudo, permaneço. Estais, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embrançando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ele está atirando. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui a armadura, com todos os elementos necessários, elementos para defesa, elementos para ataque. Você percebe que tem espada também, tem escudo para defender, mas tem espada para matar, irmão. Entendeu? Você está pronto para matar? Olha aí a heresia aí, pastor. No bom sentido. Matar no bom sentido, né? Tem algum bom sentido em matar? Tem. Então eu preciso usar isso. E a guerra, como eu disse aqui, são em duas frentes. Há duas frentes de batalha para todos nós. Há uma guerra que eu tenho que travar primeiro contra mim mesmo. Essa é a principal delas. Nem posso sonhar em ir à guerra para as causas de Deus se primeiro não venci a batalha dentro da minha alma, que é a primeira que precisa ser vencida. Então eu tenho que pegar essa espada do Espírito aqui, que é a palavra de Deus, não é para dar bliblada na cara dos outros. É para dar uma bliblada na minha cara primeiro, entendeu? Para que a palavra primeiro corte em mim, para que depois ela possa cortar em alguém. Então eu preciso matar o pecado, preciso conquistar o ego, preciso jogar as grandes pretensões fora. Isso é o tratamento individual que precisa ser exercido na minha vida. E depois então, aí sim, eu vou usar as mesmas armas, a mesma armadura para combater o combate da fé, combater o erro, a falsidade, a superstição, a idolatria, a opressão, todos os erros que a gente tem visto por aí. Mas a batalha, não esqueça, é em duas frentes. Uma para cá, uma para lá. Isso tem que acontecer. Isso precisa ser exercido. Porque Jesus disse, aí eu vou terminar com o texto que está em Mateus, no capítulo 6, no versículo 24. Ele diz assim, presta atenção: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então Jesus deixou bem claro, não é possível eu estar nesse exército e ter dois generais me comandando, ter duas frentes para eu atuar. Então eu tenho que ter apenas um líder, não dá para ter outros. Não dá para servir a Deus e as riquezas, não dá para servir a Deus e a Mamon, ao diabo, não dá para ter outros deuses diante do Senhor, porque o coração ficará dividido. Por isso, nesse texto que a gente leu, Deus fala claramente, contra irmão, contra filho, contra qualquer um. O coração não pode estar dividido, o coração é do Senhor. E ali é que tem que mover e nortear a minha vida. Então não se pode ser tolerante contra o mal. Então Deus está chamando a gente, nesses tempos atuais, tempos difíceis, para nos apresentar. Eu quero que você escute a voz do Senhor dizendo, quem é do Senhor, você possa dizer, eu sou do Senhor. Eu sou perfeito? Não, não sou perfeito. Mas eu estou lutando contra mim mesmo. Como Paulo dizia, esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então essa é a palavra para todos nós. A primeira luta é com a gente, e depois no exército de Deus. Mas diga sim ao chamado. Diga, é comigo. Quem é do Senhor? Eu. Quem quer ir? Eu. Toma a decisão. Faz o que tem que ser feito. Amém? Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, que é um chamado à reflexão. É um chamado ao exame do próprio coração. Veja como Deus fala que a gente tem que olhar para si mesmo primeiro, antes de olhar para qualquer outro. Olhe para si mesmo, olhe para dentro e ore ao Senhor. Pai, ouvimos a Tua palavra, ouvimos, Deus, o Senhor nos chamando para uma decisão, para uma postura, para uma posição, um posicionamento. Deus, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a fazer a Tua vontade em primeiro lugar.
Nos ajuda a buscar o Teu reino em primeiro lugar. Nos ajuda a obedecer aos Teus interesses em primeiro lugar. Usa, Senhor, a vida de cada um dos Teus filhos que se apresentar nesse exército e disser: sou eu sou do Senhor e eu quero fazer a Tua obra. Que o Senhor possa usar, abençoar, fortificar, fortalecer, para que a gente faça o que precisa ser feito. Abençoa, Senhor, o Teu povo, e nesse momento de ceia, que cada um possa refletir sobre si mesmo, para depois então participar com dignidade. É o que eu te peço, orando por mim e pelos irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.